Olá a todos! Nós fizemos docinhos em 1 minuto, 1 hora e 1 dia. Foi dada a largada. O ingrediente principal foram tâmaras descascadas. Nós as colocamos em um pilão e socamos até formar uma pasta. Pegamos a pasta de tâmaras e formamos uma bolinha com ela. Depois enrolamos a bola em flocos de coco. Pronto, nosso doce ficou pronto em 1 minuto. Hora de provar. Ficou muito bom e com sabor natural. Então passamos para o doce de 1 hora. Colocamos um copo de framboesas frescas em uma peneira. E as esprememos com uma colher para que as sementes não caíssem na panela. Adicionamos um pouco de água, amido de milho e algumas colheres de sopa de açúcar. Misturamos. E levamos ao fogo, mexendo constantemente com o batedor, até que a mistura engrossasse. Pronto, a geleia de framboesa ficou pronta. Nós a despejamos na forma. Para o segundo recheio, colocamos 75 gramas de creme de leite em uma panela e aquecemos até ferver. Tiramos a panela do fogo e despejamos 150 gramas de chocolate branco dentro dela. Mexemos até que o chocolate derretesse no creme quente. Pronto! Pegamos algumas framboesas secas e despejamos na panela. Misturamos mais uma vez. E despejamos o creme na forma. Distribuímos bem o recheio. E colocamos na geladeira por meia hora. Enquanto isso, pegamos chocolate amargo e derretemos no micro-ondas. Pronto. Também precisamos de framboesa em pó. Quando o recheio esfriou, usamos um molde pequeno para recortar um pedaço dele. Espetamos um palito de dente. Mergulhamos ele no chocolate derretido. E antes de endurecer, passamos na framboesa em pó. E o nosso doce ficou pronto em 1 hora. Hora de provar. Para mim, essa é a sobremesa perfeita. A primeira camada do recheio é doce e a segunda é ligeiramente azeda. O chocolate preto e o pó azedo criaram um equilíbrio perfeito entre os sabores. Então chegou a hora de fazermos o doce que levou o dia todo para ficar pronto. Colocamos uma panela no fogo, despejamos açúcar, água. E assim que o caramelo ficou amarelo, derretemos um pedaço de manteiga dentro dele. Despejamos creme de leite com cuidado, porque o caramelo espirra muito fácil. Um pouco de sal para equilibrar o sabor. E o nosso caramelo salgado ficou pronto. Nós o passamos para uma tigela. E colocamos na geladeira para endurecer. Colocamos em uma panela açúcar e água. Deixamos o caramelo ferver até que atingisse uma coloração âmbar e retiramos do fogo. Despejamos o caramelo sobre uma folha de papel manteiga. Espalhamos com uma espátula. Quando ele esfriou, socamos o caramelo em um pilão. Precisamos de pedaços pequenos. Depois despejamos sobre o caramelo salgado e mexemos. Dessa forma, temos pedaços de caramelo crocante no meio do caramelo macio.
Pronto, podemos despejar os caramelos nos moldes. Em seguida, fervemos um pouco de arroz de grãos redondos. Não se assuste, ainda estamos preparando um doce. Escorremos o arroz corrido. O despejamos em uma assadeira. E espalhamos de maneira mais uniforme possível. Pronto, depois colocamos no forno por 3 horas. A 80 graus. Depois desse tempo, além de cozido, nosso arroz já está seco. Então despejamos em uma frigideira com óleo. O arroz se explode instantaneamente, como se fosse pipoca. E se transformou no arroz aerado, que é usado, por exemplo, em alguns pirulitos. O reservamos para usar mais tarde. Enquanto isso, passamos por a manteiga de cacau. Ela estava sólida, então derretemos no micro-ondas. Depois a despejamos em um misturador. O ligamos. E despejamos sementes de cacau picadas. Açúcar. Leite em pó. E extrato de baunilha. Depois de 5 horas, tínhamos preparado um verdadeiro chocolate ao leite. Desligamos o misturador. E despejamos o chocolate derretido em um saco de confeitar. Nesse caso, não vamos temperar o chocolate. Pegamos os moldes de silicone em forma de diamante e enchemos um terço deles com nosso chocolate ao leite. Passamos para o nougat e amendoim. Precisamos de uma clara de ovo. Abatemos com o misturador até formar uma espuma fofa. Em uma panela adicionamos açúcar, suco de limão, mel, e um pouco de água. Fervemos a calda até ficar amarela. Então retiramos do fogo e despejamos a clara em neve, enquanto batimos constantemente com uma batedeira manual. E o nougat começou a criar forma. Para que ele tivesse sabor de amendoim, adicionamos uma colher de sopa de manteiga de amendoim. E batemos mais um pouco. Colocamos o nougat de amendoim nos moldes. E levamos para a geladeira. Depois de algum tempo, nós já tínhamos semi-esferas de 2 sabores diferentes. E elas precisam ser grudadas uma com a outra. Pronto. Nós passamos a esfera no arroz areado. E a colocamos nos moldes, em forma de diamante. Fizemos 4 doces, para escolher qual ficou mais bonito. Por cima colocamos a outra metade do molde, e certificamos de que as 2 partes se encaixaram. Bem, então depois despejamos o chocolate através do furo na parte superior do molde. Os deixamos na geladeira por meia hora. E depois retiramos nosso diamante do molde. Com uma faca retiramos o chocolate que ficou saliente ao redor das bordas. Abrimos um corante candurim dourado.
e despejamos em uma tigela. Colocamos o chocolate dentro da mesma tigela e decoramos com a ajuda de um pincel. O nosso diamante de chocolate, que levou um dia todo para ser preparado, ficou pronto. Hora de... Olá a todos! Hoje vamos preparar um frango de R$50, um de R$250 e um de R$500. Para o primeiro, compramos um conjunto de ingredientes que custaram R$50. Primeiro, polvilhamos o frango com temperos e alho seco. Depois, abrimos um vidro de maionese e despejamos ele em toda uma tigela. Adicionamos mostarda, sal e misturamos bem. Enchemos uma seringa com essa mistura. E o restante espalhamos sobre o frango. Colocamos o frango em um suporte. Injetamos a mistura dentro dele. Isso ajuda a marinar a carne, acelerando o processo. Pronto, então colocamos o frango no forno. Ajustamos a temperatura para 200 graus. E esperamos até assar bem. Pronto, então retiramos do forno. Esse foi o frango mais normal que fizemos. Acho que todo mundo já experimentou um frango assim. Provamos a parte mais saborosa, a coxa. Obviamente, ficou muito bom. Os próximos ingredientes custaram R$250. Compramos farinha, frango, ayran, xarope de milho, figos da Índia, 10 litros de óleo e temperos. A base da marinada foi o ayran. Para preparar a marinada, abrimos as garrafas de ayran. E a despejamos em um pote de vidro alto. Para deixar picante, adicionamos pimenta malagueta. E para temperar melhor, adicionamos pimenta preta e gengibre seco. Nós salgamos e misturamos a marinada. Enchemos a nossa seringa. E recheamos o peito do frango. E as coxas. Depois colocamos o frango em uma tigela e despejamos o restante da marinada sobre ele. Nós o viramos de barriga para baixo para que a maior parte da carne estivesse em contato com a marinada. E para penetrar bem, deixamos o frango na geladeira por 5 horas. Em seguida, despejamos farinha de trigo em uma cuba gastronome. Pegamos o frango, escorremos o excesso da marinada e o colocamos na cuba. Espalhamos a farinha sobre ele. Adicionamos água à tigela com a marinada para aumentar seu volume. E devolvemos o frango à tigela, tendo certeza que ele ficasse completamente coberto pelo líquido. Passamos ele mais uma vez na farinha. E fizemos a mesma coisa uma terceira vez. Pronto. Então chegou a hora de encher o caldeirão com óleo. Tampamos ele para que esquentasse mais rápido. Cortamos um pouco de madeira. E acendemos o fogo. Então colocamos o frango no óleo em uma temperatura média. O óleo nem tinha fervido ainda. Fizemos isso porque uma quantidade tão grande de carne precisa de mais tempo para cozinhar por dentro. Depois de 20 minutos, retiramos o frango do caldeirão. Pronto. Acho que nem todo mundo já comeu um frango assim. Parecia bem crocante. Mas você não acha que nós esquecemos os nossos figos da Índia, não é mesmo? Preparamos um molho agridoce com eles. Nós cortamos a fruta ao meio, pudemos ver que a polpa estava madura.
Nós cortamos todos os figos. Como a fruta estava madura, a polpa saiu facilmente com a ajuda de uma colher. Colocamos tudo em uma panela e esprememos o suco de um limão por cima. Colocamos um pouco de água, fervemos tudo por cerca de 10 minutos e acrescentamos xarope de milho. Mexemos bem com uma espátula e depois engrossamos com um amido. O molho está quase pronto, só falta peneirá-lo para tirar todas as sementes. Pronto, nosso molho tropical agridoce ficou pronto. Cortamos um pedaço do nosso frango crocante. O mergulhamos no molho e provamos. Ficou delicioso. Então passamos para os ingredientes de R$500. Compramos alcachofras, molho shoyu, mel com trufas, vinho tinto, trufas, couves de Bruxelas, mini pimentões, mini cenouras, cogumelos zenryugi, caviar, creme de leite e ouro comestível. Claro que era uma folha de ouro falsa, R$500 não seria suficiente para comprar uma de verdade. A coisa mais incomum que compramos foi esse frango azul. Ele é de uma raça chamada galinha chinesa sedosa. Eles têm pele azul e ossos pretos. Começamos com a marinada. Despejamos vinho tinto em uma tigela. Molho shoyu, para deixar a marinada mais salgada. E para adoçar usamos mel com trufas. Colocamos uma colher. E mexemos bem até o mel dissolver. Como fizemos antes, injetamos a marinada no frango. E depois mergulhamos ele na tigela com a marinada. Deixamos descansar por 5 horas na geladeira. Depois colocamos o frango em um saco plástico, que selamos a vácuo. O frango ficou pronto para o banho-maria. Nós também cortamos as pontas das mini cenouras. Nós colocamos dentro de um saco plástico e selamos a vácuo. Repetimos o mesmo processo às couves de Bruxelas e os mini pimentões. Tudo pronto. Então despejamos água quente no nosso marmiteiro elétrico. Colocamos tudo dentro da cuba. Ajustamos para uma temperatura constante de 70 graus. Depois de 10 minutos, retiramos as couves de Bruxelas e os pimentões. E depois de mais 5 minutos, as cenouras. Despejamos óleo em uma frigideira e colocamos todos os legumes dentro dela. Nós fritamos em fogo alto por alguns minutos. E depois adicionamos cogumelos zenryugi. Quando os vegetais começaram a dourar, adicionamos um pouco de vinho tinto, um pouco de mel com trufas, sal e misturamos bem. Pronto. Em seguida preparamos alguns pães trufados. Precisamos de farinha, água quente, sal e tiramos uma trufa negra do frasco. Não é a trufa mais cara, mas para preparar scones não faria sentido usar uma trufa muito cara. Ralamos a trufa. Acrescentamos um pouco de azeite de oliva, misturamos Pronto. Nós cortamos a massa em 6 pedaços iguais. Cobrimos todos eles com farinha. Os esticamos com rolo de massa.
Usamos um aro inox para cortar a massa em uma forma perfeitamente redonda. Preparamos 6 pãezinhos. Depois nós fritamos na frigideira. Quando a massa começou a inchar, nós a viramos. Colocamos os pãezinhos prontos em um prato e cobrimos com uma toalha para que continuassem macios. Fizemos a mesma coisa com todos os pães. Pronto. Em seguida preparamos um patê de alcachofras. Abrimos a lata e vimos que as alcachofras já estavam descascadas, do jeitinho que a gente precisa. Despejamos tudo em uma tigela. E usamos o liquidificador de imersão para triturar tudo. Acrescentamos sal e creme de leite. Batemos tudo novamente com o liquidificador. Colocamos o patê quase pronto em um prato. Ligamos um gerador de fumaça e o acendemos. Tampamos o prato para concentrar bastante fumaça em volta do patê. Esperamos cerca de 15 minutos para que o aroma da fumaça fixasse. E então nosso patê de alcachofras aromatizado com fumaça ficou pronto. O frango foi cozido por 4 horas em banho-maria e já estava pronto. Nós abrimos o saco plástico e colocamos o frango em um prato. Então chegou a hora de decorar o frango com ouro. Como ele ainda estava úmido, a folha de ouro colou facilmente. E ajudamos com o pincel. Depois cortamos a folha em pedaços menores e cobrimos todos os espaços vazios com elas. Passamos o nosso frango dourado para um prato maior. Servimos o nosso patê de alcachofras e os mini legumes. Além disso, nós lemos em um livro de receitas que o caviar combina muito bem com frango, então abrimos um lado de caviar vermelho e colocamos em um vidro pequeno. E acrescentamos nossos scones de trufas. Com R$500 nós preparamos não apenas o frango, mas sim uma refeição completa. Mas como vamos comer isso? Colocamos o patê de trufas em um scone. Acrescentamos os legumes. E mais importante, pegamos um pedaço do frango. E colocamos no pão. A carne desse frango é muito mais escura e espessa. Cortamos mais alguns pedaços. E finalmente um pouco de caviar vermelho. Criamos um belo taco,